Deus, por esse dia das nossas vidas, te glorificando e te bendizendo, te agradecendo, Senhor Jesus, porque Tu és a nossa Páscoa, Senhor. O Senhor morreu na cruz em nosso lugar, e o Senhor nos remiu o nosso pecado. O Senhor foi sacrificado na cruz do Calvário, por amor a nós. Abençoa, Deus, essa palavra, abençoe cada irmão aqui, também cada família representada, Pai, no nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou ler aqui alguns versículos, aí depois a gente vai compartilhando alguns outros, até por causa do tempo, né? Todo o capítulo 12 de Êxodo é muito importante. Eu vou ler só alguns versículos aqui. Fala assim: então, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele falou para Moisés assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Vamos ler aqui no versículo: naquela noite comerão na carne assada, fogo, pães asmos e ervas amargas comerão. No versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, a Páscoa, ela, para os judeus, significava a libertação do tempo de escravidão no Egito, que ficaram por 430 anos ali como escravos no Egito. Mas houve um tempo que Deus disse: basta. Deus resolveu tirar o seu povo dali, libertar o seu povo que estava cativo no Egito, sendo humilhado ali, e Deus resolveu: olha, acabou. O que é a Páscoa? A Páscoa é um recomeço, porque eles estavam como escravos e foram livres para um novo tempo, para uma nova história. Então, o que eu vejo? Que Deus sempre tem para nós um novo recomeço. Está escrevendo uma bela história de cada um de nós. Deus sempre tem uma nova oportunidade para cada um de nós. Então, a Páscoa, ela pode ser aplicada assim. A Páscoa é uma palavra hebraica que significa pesar, pachá. Passar por cima, que o anjo da morte viria passar por cima, passar pelo alto, passagem. Isso é o significado da Páscoa. E muito importante. Agora, para nós cristãos, a Páscoa, nós celebramos a Páscoa, a vida e a obra de Jesus, a ressurreição de Jesus. Isso que nós celebramos. E é muito importante para nós. Então eu vou compartilhar aqui alguns pontos. Vou deixar de compartilhar toda essa palavra aqui, mas vou mudar um pouquinho aqui. Ali no Novo Testamento, Paulo está em Corinto, em 1 Coríntios. Paulo está ministrando à igreja, essa carta aos Coríntios. E o que ele vai falar, eu vejo aqui nesse texto,
que é um pouquinho antes deles comemorarem a Páscoa. Então ele traz uma palavra para a igreja, aqui 1 Coríntios 5, versículo 7 e versículo 8. Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento. O fermento tinha que significar de pecado, para que sejais nova massa. Então, olha, deixe a sua vida velha para trás e seja uma nova vida. Porque na igreja de Corinto, ali na cidade tinha uma sinagoga, uma comunidade judaica, e era uma igreja nova, e a maioria dos cristãos eram judeus, eram da religião judaica, eles se converteram ao cristianismo. Então eles tinham aquelas práticas ainda, aqueles conceitos, e porque desde pequenos nas suas casas eles comemoraram a Páscoa anualmente, porque a Páscoa foi instituída como uma celebração por estatuto perpétuo, que era celebrada anualmente, todos os anos. Então uma criança, assim como o Theo, os pais já faziam a Páscoa, ele participava, estava na cultura judaica isso. E a igreja de Corinto, eles viviam muitas coisas do judaísmo. Então Paulo está ensinando aqui, diz: olha, lance fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha, o pecado não faz mais parte da sua vida, Paulo está ministrando ali. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Diz: olha, Jesus era aquele cordeiro lá de Êxodo 12, que foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, não como antigamente no Antigo Testamento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele está dizendo assim: vocês são novas criaturas, vocês nasceram de novo, as coisas velhas já se passaram e eis que se fizeram novas. Agora vocês estão num tempo novo. Mas é como Paulo estivesse dizendo assim: olha, porque os judeus na época da Páscoa, eles não podiam ter fermento, nenhum tipo de fermento na sua casa. Eles retiravam o fermento, não podia ter fermento dentro de casa. Então Paulo está dizendo assim: você tem que ser lance fora o fermento. Mas aqui ele estava se referindo ao pecado. É como Paulo estivesse dizendo assim: os judeus, eles faziam um autoexame, eles ficavam se autoexaminando se havia fermento, buscando em cada canto da casa para ver se não tinha um fermento. E aí Paulo, quando ele faz aqui ele ministra a ceia para a igreja de Corinto também, 1 Coríntios 11 ali, ele diz que ele recebeu do Senhor Jesus, foi ministrado por Jesus sobre a ceia, que foi Jesus quem estabeleceu a ceia. Aí no versículo 28 de 1 Coríntios 11, 28, ele vai falar: examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então, ele está dizendo, os judeus faziam um autoexame, uma procura bem aprofundada para ver se tinha fermento, né? E nós, os cristãos, na ceia, nós fazemos um autoexame da nossa vida. Como que está a minha vida diante de Deus? Um autoexame. Pede para que façam um autoexame. Então são coisas muito preciosas. A ceia fala muito conosco. Jesus é o centro da Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, né? Está falando aqui. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho para Êxodo, comentar alguns pontos sobre a Páscoa. Aqui em 1 Coríntios 12, então, diz que cada família tinha que tomar um cordeiro para si. Esse cordeiro era da própria família. Então, praticamente todas as famílias, eles tinham animal, gado, tinham carneiro, tinham cordeiro, tinham cabrito, tinham boi, tinham vaca, tinham cavalos, né? Então, quando Deus falou, olha, Deus instruiu para Moisés, olha, você faça uma Páscoa, celebre a Páscoa dessa maneira, que
cada uma família tome um cordeiro para si. Aí para frente vai dizer cordeiro ou cabrito, mas eu vou fazer a aplicação só do cordeiro aqui, por causa de Jesus, né, amados? Até pelo temor e pela reverência a Jesus. Então, esse tomar o cordeiro é a mesma coisa que a gente olha, ele tem uma mesma conotação de receber, que nós os cristãos, nós recebemos o cordeiro, recebemos Jesus nas nossas vidas. E aí ele diz assim que aos 10 deste mês, isso aqui é muito importante, porque quando Deus instituiu a Páscoa, Ele mudou o calendário. No calendário judaico, haviam 2 calendários. Havia 2 calendários civil. Por exemplo, eles faziam uma celebração, o calendário era contado, era vivido, digamos, eles festejavam o dia que o homem foi criado, o dia que nós fomos criados. Tinha uma festa, mas por ocasião da Páscoa, Deus disse: eu vou mudar o calendário, vocês vão comemorar no mês de Nisan. A festa antiga para comemorar a criação do homem era de setembro a outubro, porque o calendário judaico ele conta do dia 15, digamos, de setembro a 15 de outubro. Se fosse assim, não inicia no 1º de abril o mês, inicia de 15 de abril até 15 de maio, assim conta os meses lá. Então, um mês ele atravessa 2 meses. Deus ele mudou, vocês vão comemorar do dia 10, do 10º dia do mês de Nisan até o 14º dia. Então, Deus mudou o calendário. Quando Jesus instituiu a ceia, porque a ceia é uma transição da Páscoa. No próximo culto de ceia eu vou compartilhar sobre como que foi a transição da Páscoa, muito importante, da Páscoa para a ceia. Muito importante, a gente sempre compartilha que Jesus ele foi crucificado na última ceia, na última Páscoa, e ele estabeleceu a ceia. Aí eu fiquei pensando hoje, Jesus era judeu, então desde o início da sua vida, desde pequenininho, desde o tamanho do Theo, ele participava com a sua família, com Maria e com José, da Páscoa, a Páscoa dos judeus. 30 e poucas Páscoas. E no seu ministério, ele participou ativamente 3 Páscoas, mas eu vou compartilhar depois do próximo culto. E também houve uma mudança do calendário. Hoje nós vemos o calendário gregoriano. Começou a contar, a partir dali, eram mais de 5.000 anos, eram 4.000 anos mais ou menos, começou a se contar, voltou atrás, do marco 0. E hoje estamos no ano 2025. Então era para tomar um cordeiro por família. E aí diz que se a família fosse pequena, poderia convidar um vizinho para sentar e comer junto. Mas eu vejo aqui o mais importante, quando Deus ele dá essa ênfase assim de que as pessoas eram para comer em famílias, porque desde Gênesis até Apocalipse, o plano de Deus sempre foi focado para a família. Agora, para comer o cordeiro, se fosse a família muito pequena, poderia chamar uma outra família para participar juntos. Como é importante isso, né? Ele fala de comunhão, mas fala uma coisa bem profunda aqui. A família pode ser pequena, mas o cordeiro nunca será pequeno, né? Cordeiro. Jesus nunca será pequeno para nós. E aí, assim, coisas a ser, a Páscoa nos mostra muitas coisas muito profundas, né? E o objetivo da Páscoa era envolver as famílias.
mas eram para comemorar a saída do Egito, a ir para a terra prometida, a receber uma promessa de Deus, né? De receber a herança, as terras por herança. E aí depois vai falando aqui também sobre as características do cordeiro. Como que o cordeiro deveria ser? O cordeiro teria que ser sem defeito. Quer dizer, não podia ter problema de pele, não podia ter sarna, porque os animais podem ter sarna, não poderiam ser machucados, não poderiam ser cegos, não poderiam ser mancos, não poderia ter defeito nenhum. Teria que ser macho de 1 ano. Tudo isso aqui tem uma simbologia e tem um significado. Esse macho de 1 ano, porque um animal, ou assim uma pessoa, um homem jovem, por exemplo, um adolescente, que é novo, um cordeiro novo, ele é inocente, e é como fosse puro, assim como Jesus. Não havia sido experimentado para outra coisa ainda também, né? E aqui diz que podia ser um cordeiro ou um cabrito. E Jesus, ele era perfeito, não cometeu pecado nenhum. A Bíblia dele diz assim, que ele não cometeu pecado algum, e nem dolo algum se achou na sua boca, ali em 1 Pedro 2:22. E aí fala assim também, que era para guardar, era para tomar esse cordeiro, separar o cordeiro, no dia 10, do 10º dia, separar ele, por 4 dias. Por que era para fazer isso? Era para examinar o cordeiro, que era muito sério. Se um cordeiro fosse sacrificado, estaria sendo contra o que Deus tinha pedido. Então, eles traziam cordeiros, guardavam por 4 dias assim. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Esse aqui fala praticamente o cerne do que foi a Páscoa. Porque Jesus, ele entrou em Jerusalém no 10º dia de Nissan. E ele foi levado para o templo e ficou até o 14º dia. E aí os fariseus, eles examinaram sobre Jesus, questionaram sobre Jesus, e não acharam culpa nenhuma em Jesus, até o 14º dia. Então, aquele cordeiro de Êxodo aqui, ele representa Jesus para frente. Ele simboliza a pessoa de Jesus. Então, Jesus, ele é o centro da Páscoa, como ponto principal aqui. E aí, e justamente quando Jesus vai para Jerusalém, é a época da Páscoa. Agora, o mais importante, a bênção de tudo isso ainda, né, amados, é que é assim: o cordeiro, ali no judeu, nos judaicos, eles faziam assim: eles pegavam um cordeiro, e fala aqui que esse cordeiro vai ser crucificado, ele vai ser ofertado, crucificado, no crepúsculo da tarde. Eles pegavam o cordeiro, e levavam amarrado no templo, e ele ficava por 4 dias ali. Aí eles, observando o cordeiro, se tinha algum problema. E os judeus procuravam, os fariseus, alguma coisa para ver se encontravam algo na vida, alguma coisa errada com aquele cordeiro. Assim os fariseus fizeram com Jesus, examinaram
questionaram Jesus em todos os pontos e não encontraram nada. O cordeiro tinha que ser perfeito. E aquele cordeiro era morto no crepúsculo da tarde, às 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 da tarde, ele foi morto. Ele morreu no crepúsculo da tarde. Então, os fatos, eles vão evidenciando e vão se fechando de acordo com o cordeiro da Páscoa na vida de Jesus. E ali na questão, para você ter uma ideia de como era a cena, aquele cordeiro que era morto no templo, ele era degolado. O sacerdote vinha, degolava o cordeiro. Era aquele ritual. Mas quando, na vida de Jesus, chegou 3 da tarde, está consumado. Foi consumado. Aquele cordeiro apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, tremendo, né, Cristo? A Páscoa fala tantas coisas espiritualmente para nós. Então esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, o primeiro ponto é que Jesus ele é o centro da Páscoa. Agora, no segundo ponto, a Páscoa tem uma marca, tem um sinal. E qual que é o sinal? É que eles tinham que sacrificar o cordeiro, comer o cordeiro assado. Mas o sangue do cordeiro era para passar nos umbrais, os umbrais assim, da porta, e na verga da porta. Deixa eu ver aqui onde que está aqui. No versículo 6, tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada do fogo com os pães asmos e ervas amargas e o comerão. Era para marcar as casas com o sangue, para a proteção. Então, ali era aspergido o sangue sobre as ombreiras, umbrais, né? E sobre a verga, porque Deus, quando instituiu a Páscoa, disse: olha, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito e vai executar juízo sobre o Egito. E nas casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro, não haverá morte. Não está na Bíblia isso aqui, mas eu imagino, porque os hebreus trabalhando para Faraó, no meio dos judeus, eles tiveram relacionamentos. E foi conhecido que haveria a libertação. E alguns judeus devem ter ido para a casa dos hebreus e não morreram. Porque que Deus já havia dito? Que ele ia passar à meia-noite, iria executar juízo, e todo primogênito iria morrer, desde a casa de Faraó até os seus servos, das suas servas, tanto de homens como animais iriam morrer. E diz que foi um grande clamor no Egito, porque morreram muitos primogênitos. Mas na casa dos hebreus não morreu ninguém.
porque o sangue estava ali cobrindo como cobertura. O sangue do cordeiro estava ali, aquele era o sinal. Então, nas casas que tivesse a marca do sangue, dos umbrais das vergas, ninguém morreria. Em Josué, no capítulo 2, tem ali uma passagem, quando Josué, ele manda enviar 2 espias para a cidade de Jericó. Eles foram enviados para espiar a terra, e eles vão, e eles encontram uma mulher chamada Raabe, e ali eles fazem uma aliança, um pacto com Raabe. Raabe escondeu eles na sua casa, para eles não ser expostos e nem morrerem também. E aí eles fazem um pacto de vida. E ela diz assim: como eu protegi vocês, eu quero que vocês protejam a mim e a minha família, e vocês usem de misericórdia comigo, assim como eu usei com vocês. Aí o seguinte, aí tinha um sinal. Qual era o sinal? Eles desceram por uma corda, um cordão, uma corda, né? E aí eles fizeram, todo pacto tem uma marca, tem um sinal, e diz assim, mas você deve colocar então essa corda, esse cordão, era uma corda com fio de escarlate vermelho. O que significa o vermelho? O sangue de Jesus. Olha, nós vamos passar por aqui. Se não tiver essa marca, quem está na casa vai morrer. E Raabe colocou aquele cordão na janela da sua casa. Foi a aliança que eles fizeram. E aí, não foi livre. Ela foi protegida também. E Jesus, quando está instituindo a ceia, ministrando a ceia ali para os seus discípulos, ele toma o cálice, né? Diz assim: isto é o meu sangue que é dado por vós. Ele toma o cálice e diz: isto é meu sangue que é dado por vós. Vou ver aqui o horário aqui, né, amados? Ainda temos um tempinho aqui. Passar um pouquinho para frente aqui. Então, o que eu vejo aqui, amados? Que o sangue daquele cordeiro protegeu as famílias lá na época da Páscoa. Agora o sangue de Jesus, hoje, ele nos protege agora. Ele que nos garante a vitória. E é o sangue de Jesus que nos garante a salvação, né? É o sangue de Jesus que nos garante a salvação. Na ceia também é um propósito. Êxodo 12, 27 e 28 fala assim: respondereis. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então a Páscoa tem um propósito. Qual que é o propósito da Páscoa? O principal propósito é o livramento, é a libertação. O sangue que foi colocado nos umbrais e nas vergas das portas de cada família, o anjo passaria ali e veria o sangue e não haveria juízo, não haveria morte. Então, aonde está o sangue de Jesus não tem morte, mas tem livramento. Tem um outro propósito aqui. A Páscoa fala de uma mensagem de morte e de vida. Os primogênitos dos egípcios morreram
e os primogênitos dos hebreus viveram. Então, não existe um caminho para Deus, um caminho nosso assim para Deus, do homem para Deus, se não passar pela morte. Na nossa conversão a Jesus, tem que morrer o velho homem. Jesus fala assim: lançando um grão de trigo na terra, se ele não morrer, não vai germinar. Ele precisa morrer. Tem uma palavra que Jesus falou ali em João 14,6, assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas dizem: ninguém vai ao Pai. Mas o correto, está na Bíblia também: ninguém vem ao Pai senão por mim. Na figura do tabernáculo, a gente vê isso que Jesus disse. Eu vou compartilhar bem rapidinho aqui, que vai dar tempo ainda, temos um tempinho aqui. Então, a figura do tabernáculo é assim: o primeiro lugar que se passa é pelo átrio. No átrio tem o altar do holocausto, aonde era sacrificada a oferta. Esse altar do holocausto também é conhecido por altar de pedra. Então, quando se passa pelo átrio, tem o altar do holocausto, onde o cordeiro é sacrificado. Não tinha como entrar e ir até o Santo dos Santos, entrar no tabernáculo, ir até o lugar santíssimo, até o final, se não passasse pelo local dos sacrifícios, do altar do holocausto, onde a oferta era depositada ali, ela era morta ali, né? Então, Jesus está dizendo assim: ninguém vai chegar à presença de Deus, ninguém vai chegar diante do Pai, se não passar pelo altar do holocausto. E aí, depois do altar do holocausto, tem ali uma bacia de purificação. Então tem ali essa, como se chama também, pia de purificação, porque o sacerdote sacrificou o cordeiro, ele está todo sujo de sangue. Então ali em Levítico vai falar assim: o sacerdote precisava lavar as mãos e lavar os pés. Então ele está ali, né? E aí depois ele vai para o altar de incenso. O altar de incenso, logo depois do altar do incenso, tem o véu, e tem, que é o lugar santo, tem o véu para frente, para entrar no lugar santíssimo, que é o lugar do Santo dos Santos. No altar do incenso, num lado tem aqui o candelabro, e no outro lado tem a mesa dos pães da proposição. São 12 pães que estão ali. Então, no altar do incenso, é onde as nossas orações são ouvidas, é onde o sumo sacerdote entrava, e ele, depois de matar o cordeiro, depois de sacrificar o cordeiro, ele vai ter comunhão com Deus. É o lugar que ele vai fazer as orações, mas é o lugar onde as nossas orações são ouvidas, e é um lugar de adoração, e é um lugar também de reverência, né? Então, no altar do holocausto, é como dizer: eu sou o caminho. Agora, aqui no altar do incenso, eu sou a verdade. Daí, depois de passar pelo altar do incenso, bem rapidinho, podia até compartilhar mais algumas coisas aqui, ele entra no Santo dos Santos, no lugar santíssimo.
é onde está a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote está ali e com muita reverência, ele ali no lugar santíssimo, né, que é o Santo dos Santos, o que tem ali? Ali tem a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, ela tem uma tampa que se chama propiciatório. Em cima da tampa do propiciatório é o local aonde o sacerdote vai e traz e deposita o sangue da oferta, o sangue do animal, o sangue do cordeiro. Aleluia. Isso aqui é tremendo demais. E o que mais contém ali na Arca da Aliança? Tem um vaso de ouro com maná, tem a vara de Arão e ainda tem as tábuas da lei, estão dentro da arca. O sacerdote vai, o sumo sacerdote, que era só o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo, ele derrama o sangue em cima da tampa, e ele vem com um isopo, que é uma planta, e ele chacoalha aquela planta, ele molha, e ele vem para aspergir o povo. E o povo estava coberto pelo sangue de Jesus. Isso aqui significava o perdão dos pecados. É quase igual em Levíticos, que fala assim que o povo se reunia, o sacerdote se reunia, né? E ele vinha e tinha ele se reunia e tomava um cordeiro, né? Tinha um cordeiro e ele passava a mão na cabeça daquele cordeiro, uma palavra que se chama de imputação. Era uma transferência para a questão do perdão dos pecados. Transferia os seus pecados para aquele cordeiro e transferia a sua culpa, e o cordeiro que o sacerdote mostrando que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecados, e aquele cordeiro era sacrificado. O sacerdote também entrava no Santo dos Santos, levava o sangue e praticamente fazia essa mesma coisa aqui. Era uma simbologia de que era uma simbologia da morte do cordeiro, que expia o pecado do homem aqui, né, amados? Então, amados, a ceia vai mostrar isso, com uma referência totalmente para a vida de Jesus. E aqui, quando estamos aqui no Santo dos Santos, Jesus vai dizer: primeiro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, no lugar santíssimo, na presença de Deus, eu sou a vida. Porque o sangue fala de vida, não há vida sem sangue também. Então, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ali em João 10:10. Jesus fala isso. E a ceia também tem um desígnio, né? Era um memorial. Isso, 12:14 fala assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa, ela foi estabelecida, instituída como solenidade ao Senhor,
das gerações, e era para celebrar por estatuto perpétuo anualmente. Então, uma vez por ano, tinha a celebração, a comemoração da Páscoa. Era uma festa de 7 dias, né? Então, com o significado, para eles comemorarem e celebrarem que foram libertos do Egito, libertos da tiveram libertação, né? E agora, para os israelitas, era uma celebração anualmente, mas para nós cristãos, a ceia é diariamente. Nós vivemos a ceia como Jesus ordenou, que cada vez que nós nos reunirmos, ele diz assim: por acaso não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando? Quando vocês se reúnem? Então, os judeus comemoravam uma vez por ano. Nós a cada dia, nós estamos celebrando. Nós temos uma celebração para fazer. Que Jesus morreu de uma vez por todas, pelas nossas vidas, como oferta por nós, completa, uma obra completa, uma obra plena. Morreu de uma vez por todas, como fala ali em Hebreus. Então, a Páscoa para nós cristãos é contínua, é todos os dias, em santificação, para nos aproximarmos de Deus. Amém, queridos? Queria deixar essa pequeno compartilhar com os amados aqui. E para os irmãos, se nós ficarmos em pé aqui. Pedir ao pastor Leonel para orar por nós aqui. Oremos, meus amados. Pai, nós te louvamos, porque cremos na morte e na ressurreição do Senhor. Obrigado, Deus, nesse dia que nós temos celebrado no nosso país, a Páscoa. Muitos têm celebrado, Senhor, outra Páscoa. Mas queremos nesse momento, Pai, te dar toda a honra, toda a glória, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado através de Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça, porque ela nos constrange a te amar mais ainda. Nos constrange, Senhor, a nos render a este amor incondicional, que olha para nós e que não vê, não nos condena. Ao contrário, se houver arrependimento, haverá restauração. Portanto, Pai, nesse culto de Páscoa, Pai, nós queremos lembrar da nossa vitória sobre a morte, da nossa vitória, Pai, sobre o pecado. Em breve, Senhor, quando a tua palavra se cumprir, ó Deus, aonde a morte será realmente eliminada através das nossas vidas também, como o Senhor fez. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, declarar nesta noite: obrigado pela tua Páscoa, Senhor, que nos dá vida, que nos dá esperança, que nos dá salvação, Senhor. Obrigado porque esta Páscoa, essa salvação, ela é estendida à nossa casa, à nossa família, à nossa descendência, Pai. Como é importante ali, como os judeus deveriam ensinar os seus filhos, também nós temos a obrigação de ensinar nossos filhos o que é a Páscoa cristã. A Páscoa onde nós reconhecemos Jesus como nosso pão, reconhecemos Jesus como o nosso sangue, que nos purifica, que deu o seu corpo por nós, para nos dar vida, nos tornando o caminho, a verdade e a vida, nos dando todo o acesso à presença do Pai. E portanto, Pai, nós te adoramos essa noite, nós te glorificamos, Pai. Obrigado, Deus, por este amor que nos abraça, este amor, Senhor, que nos envolve, esse amor, Pai, que nos inclui, não nos exclui. E portanto, Pai, nessa noite, quero apresentar a vida do teu povo, Senhor. Aquilo, Pai, que às vezes nós temos clamado, aquilo que às vezes nós temos buscado, aquilo, Pai, que nós temos chorado, às vezes nas nossas orações, na nossa intimidade com o Senhor. Nesta noite, Pai, nós possamos entender que a Páscoa é a resposta, de que tudo nós vamos encontrar resposta em Ti.
de que o Senhor, ó Deus, é a nossa resposta para tudo. Por mais, ó Deus, que às vezes em nossa volta seja tudo difícil, para o Senhor não é difícil. Basta nós cremos na morte, na ressurreição e na salvação que está reservada para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Pai, e que assim nós possamos entender, Pai, que mesmo que às vezes lá fora as pessoas estão distanciadas disso, nós possamos declarar com a nossa própria vida que nós somos fruto da Páscoa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na próxima terça nós temos a nossa classe bíblica. Amém, queridos? 7:45.